Salve, salve, galera. A gente terminou no último episódio a construção do nosso Activity Manager para a primeira conquista, que é sobrevivente. Não chegamos ainda a testar, mas nessa aula, nesse vídeo, a gente vai testar e vai implementar o nosso achievement também de matador, que é aquele que mata 100 zumbis, né? Entre um jogo ou outro, a pessoa vai matando zumbis e vai acumulando dentro de uma estatística também da Steam. E a gente vai ver como que a gente pode implementar isso, beleza? Então, aqui no nosso código, eu estou com já 2 arquivos abertos. O nosso Achievement Manager do último, né? Da última aula, e o enemy, que é o script responsável por gerenciar ou representar o nosso inimigo na tela, beleza? Mas quem gerencia a lista de inimigos, a gente já tinha visto que é o nosso Game Manager. Então vou abrir aqui o Enemy e o Game Manager, são os 3 que estão abertos aí. Deixa eu fechar aqui. E qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? É criar uma estatística para guardar o número de mortes, né? Toda vez que eu elimino um inimigo, essa estatística aumenta. E eu vou criar essa estatística dentro do Game Manager. Então, olha só, a gente tem o nosso level stat, a gente vai criar um kill stat. Então, beleza, vamos lá, public kill stat, e o nome disso aqui vai se chamar kills, e ele vai ser um new kill stat 0. Professor, mas não poderia ser o inteiro? Sim, mas o que eu quero aqui é, usando aquele nosso padrão de projeto observador stats, para que eu possa avisar toda vez que uma morte é executada, eu posso atualizar a estatística aqui, no nosso Achievement Manager, no onKillChange, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui no nosso Game Manager é criar esse kill stat. Não é o Game Manager que vai gerenciar, e sim o nosso enemy, né? Porque o enemy, toda vez que vai ser morto, ele vai aumentar esse número de kill, beleza? E aí, então a gente precisa criar essa nossa kill stat. Para criar, eu vou criar aqui dentro da pasta script, dar um create, C# script, e chamar de kill stat, beleza? Eu vou abrir esse script lá no nosso code, perfeito. Ele não vem de modo behavior, então a gente pode deletar. Ele vai vir sim do nosso stats. E esse nosso stats ele vai ser um inteiro, porque não existe morte parcial, é o stats inteiro, beleza? Ok. E aí a gente tira aqui. Aí ele fala, precisa de um value, né? Ou seja, um construtor. Então a gente vai fazer o seguinte: QStat, ele vai ser público, vai passar para ele um int value, e a gente vai construir usando esse value na nossa base. E salvo. Beleza. Daí, a gente agora tem toda aquela... vamos apagar isso aqui, que não vai precisar. Então, agora a nossa classe QStat, ela herda todas as características dessa classe stats, que é um subject, né, do nosso Design Partner Observer. E a gente tem aqui também o nosso construtor, que basicamente pega um valor inteiro e passa para o construtor da classe Py esse valor inteiro. Qualquer outro método de observador, de setar esse valor, enfim, qualquer outro método já está implementado no nosso stats. A gente não precisa se preocupar no nosso QStat. Beleza? Vamos lá. Então, ok. Agora o nosso Game Manager tem o QStats, ele começa com 0 e o processo continua como o level, né? Nesse caso, quem altera o valor do kills é o nosso enemy. E aí a gente tem o método damageEnemy, que quando ele está HP menor ou igual a 0, quer dizer que o inimigo não existe mais, ele já foi eliminado, e aí a gente dá o set active false. Dentro aqui, a gente aumenta esse número, né, do nosso kill stat. Então, ponto kills mais. Deixa eu ver. Não, kills.value mais. Sorry. Beleza. Aqui a gente tá, toda vez que mata,
aumenta esse nosso kill stat aqui, né? Vai para 0. Bacana, né? A gente tem que prever que toda vez que vai dar game over, a gente tem que zerar esse kills aqui. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Ok, aqui no nosso game over. Em um certo momento, a gente atualiza o nosso level. Aqui, no nosso reset game, né? Então, aqui a gente precisa prever. A gente tem que colocar o nosso kills igual a 0. Então, toda vez que a gente reseta o nosso jogo, a gente atualiza o nosso kills value para 0. Bacana, né? Então, ok. A gente já adicionou para o nosso jogo a estatística de kills. Então, nosso inimigo, toda vez que falece, ele atualiza o número de mortes que o jogador fez. E toda vez que nós resetamos o jogo, a gente zera esse número de mortes, tá? Para que, né, seja um novo contador, porque a gente pode querer colocar lá na nossa interface de usuário a quantidade que ele matou naquele jogo. Mas isso não é importante. O importante é que o nosso Achievement Manager, ele agora pode registrar esse método onKillChange toda vez que registrar, né, uma mudança. Toda vez que o kills altere, a gente vai chamar esse método onKillChange. Então vamos lá. GameManager.instance.kills.register e aí a gente coloca aqui onKillChange. Perfeito. Então toda vez agora que essa variável kills alterar, seja somando mais ou seja zerando, a gente vai executar esse método aqui do onKillChange, né? E aí que a gente aqui dentro vai fazer todo o processo de verificar se essa mudança atingiu o 100 e desbloquear o achievement, mas de qualquer forma a gente tem que atualizar o valor da nossa estatística, né? Que é a estatística de número de zumbis mortos, que é aquela estatística que não tem a ver com conquista, mas sim com a estatística online, né? Que eu posso usar também para desbloquear uma conquista. Mas vamos lá. Então, o primeiro passo que eu tenho que verificar aqui é se o kill, né, o valor que está vindo aqui é igual a 0. Porque se isso for igual a 0, eu vou até deletar essas duas chaves. Eu só dou um return. Por quê? Porque quando é igual a 0, quer dizer que eu resetei o jogo. Então quer dizer que eu não vou... que houve a mudança no valor do kill, mas eu resetei o jogo. Dessa forma eu não vou precisar rodar ou testar ou aumentar o número da estatística. Não faz sentido, né? Porque eu simplesmente não acrescentei uma nova kill, mas sim eu alterei o valor da kill para 0 para resetar ela. Então, dou esse return. Ok, então se o kill é diferente de 0, quer dizer que eu tenho que contabilizar essa kill para a estatística do usuário que está logado na Steam. Para isso, primeiro eu tenho que verificar se o Steam Manager está inicializado. Lembre-se, toda vez que eu for mexer com a Steam, eu preciso verificar se a Steam Manager está inicializada. Então, se ela não estiver inicializada, eu só simplesmente dou um return e ela não é contabilizada para esse caso, né? Essa kill não vai ser contabilizada para a Steam, nem para a conquista e nem para a estatística dela. Beleza. A partir daqui, eu tenho um caso que é uma coisa triste da Steam, que ela não tem... Quando eu busco uma estatística, eu só pego o valor atual. Eu não consigo pegar, por exemplo, qual é o valor máximo dela. Então, isso fica meio amarrado no código. Lá na Steam, no sistema da Steam, a gente definiu que a estatística vai até 100. Então, aqui eu preciso perguntar se o número que eu tenho atual da estatística é maior do que 100. Se for maior do que 100, eu simplesmente dou um return. Se ele for igual a 100, também dou um return. Quer dizer que eu já cheguei no máximo. Então, se ele é maior ou igual a 100, eu dou return. Se não, eu realizo alguma coisa. Então, vou fazer o seguinte. If. Aí,
para isso, eu tenho aqui dentro desse meu vetor de estatísticas, olha só, aqui no nosso vetor aqui, stats, né? Eu tenho o kill zombies. Então, se eu fazer assim, ó, if, deixa eu só voltar aqui, if stats, deixa eu aumentar aqui para vocês. Ok, aí, if stats na posição, que aí a gente vai pegar o nome desse stats, que é kill zombies, na posição stats, né? Ponto value, que é pegar o valor dele, igual a, igual não, né? Maior ou igual a 100. Eu vou fazer isso aqui, menor ou igual a 100, né? Porque se for menor do que 100, eu atualizo, né? Simplesmente pego o status da posição kill zombies, ponto, aí tem aqui, ó, update stat. E aí eu coloco 1. Por que 1 e não kill? Porque o kill é acumulativo, né? Então toda vez que eu altero o kill, esse kill vai estar com o valor atual do kill. Não faz sentido. Eu toda vez vou atualizar de 1 em 1. Quer dizer que toda vez que eu mato 1, quer dizer que eu vou chamar isso um kill change, eu vou atualizar em 1. Né? Então a gente fez o nosso update state. E aqui a gente precisa verificar que após esse update state, o valor dele é igual a 100, porque se for igual a 100, quer dizer que eu atingi a nossa condição para ativar a conquista de matador. Então eu vou fazer o seguinte, se esses two stats, né? Bom, esses stats, kill zombies, value, foi igual a 100, ou seja, depois que eu atualizei, ele é igual a 100? É. Então tá. Então vou fazer o seguinte. Eu vou dar unlock achievement passando o nome do achievement de quando a pessoa é matador, né? Então que é esse aqui, ó, 100 zombies kill. Vou vir aqui, passar essa string e tá feito. Tá lá. Beleza. Então se isso aqui é igual a 100, se esse valor for igual a 100, quer dizer que eu atingi e eu desbloqueio o achievement. E isso só vai acontecer uma vez. Após isso, o valor da kill foi alterado, ou seja, se o valor de zumbis matado chegar a 100 e eu matar mais outro zumbi, não importa. Esse on kill change não vai ter efeito algum. Né? Observem que ele nunca vai cair aqui, se ele for igual a 100. Se ele for igual a 0, não vai cair aqui. Se ele for, né? Ótimo. Então, a gente está resguardando nosso código para qualquer bug. Beleza? E aí, se eu cheguei aqui, estava menor do que 100, atualizei e essa atualização fez com que chegasse a 100, eu dou unlock achievement. Mas não só unlock achievement, porque eu preciso sincronizar esse aqui com a Steam. O que é esse sincronizar? É eu guardar na cache local da Steam esse valor igual a 100. Aí eu guardei isso e dei um unlock achievement. O nosso unlock achievement, ele chama store stats, que garante que ele vai pegar essa estatística que está local, colocar no servidor e também vai fazer o unlock achievement. Ele vai guardar a conquista lá e vai aparecer aquela mensaginha no canto do jogo, né? De que eu alcancei a conquista X. Beleza. É isso. A gente conseguiu fazer o nosso jogo acatar. Criamos uma nova estatística, que é a de morte de zumbi. E também agora a gente está atualizando isso online. E também está, além de atualizar online, também está desbloqueando conquistas tanto do matador como do sobrevivente. Do level, a gente consegue fazer bem fácil. Agora, matar 100 zumbis é bastante jogos. E aí, na hora de testar, vocês vão ver como que a gente vai fazer. Bom, agora vem a parte. Como que a gente pode testar isso?
Para testar isso, a gente precisa vincular esse Activity Manager dentro do nosso Game Manager, né? Como um componente dentro do nosso Game Manager, não do nosso script Game Manager, mas sim do nosso objeto Game Manager. Tá? Ele é um prefab, então se a gente editar ele vai ficar melhor. Olha só. Se o seu prefab Game Manager já tem, não precisa mexer. No meu caso, ainda não tem. Né? Então, eu vou clicar aqui 2 vezes no Game Manager e adicionar um componente. E aí a gente só escreve Activity Manager e tá ok. Essas 3 coisas não seta para verdadeiro nem nada, deixa do jeito que está. A gente pode até colocar como private depois. E aí agora é só testar. Eu vou ligar a Steam, né? Abrir a Steam. Se a gente observar, tá aqui as 2 conquistas ainda para ser alcançadas. Eu vou rodar o jogo. E aí para a gente testar, antes de rodar o jogo, eu vou atualizar aqui no nosso Activity Manager. Nesse onKillChange, eu vou trocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui um debug. Simplesmente só para, né, mostrar que, olha, foi atualizado o level. Então, quer dizer que chegou até aqui, se der tudo certo. E aqui no kill, também vou colocar um de quando chega aqui, que foi atualizado as kills. Mas aí eu vou colocar aqui dentro. Não, aqui, ó. Vou colocar aqui dentro do enquanto é menor que 100, tá? Eu vou colocar aqui para mostrar para vocês que o negócio está funcionando bem. Beleza? Então vou voltar lá para o Unity e fazer o nosso teste. Ok. Eu vou baixar um pouco o som aqui para o jogo não vazar o som do microfone. E vamos dar o play. Beleza? Os observadores. Vamos primeiro testar o nosso teste para level, né? Porque é o sobrevivente. Então, vamos desviar de todos os inimigos, pegar todas as comidas necessárias e partir para o level 10. Tá? Então, a gente já está no 3. Perdi 20 aí. Ok? Ó, observe que está sempre, ó, foi atualizado o level, foi atualizado o level. Aqui ferrou, eu vou levar esse dano de qualquer forma. Beleza? Ok, dia 5. Beleza, dia 6. Vamos chegar no 11. Vamos pegar mais comida aqui para sobreviver. Beleza, dia 7. Ai, droga, pouca comida. Droga. Boa. Tem um jeito aí. Dia 8. Boa comida. Ferrei. Aí, vamos lá. Dia 9. Estamos quase lá, sobrevivendo. Putz. Vamos lá, quase. Putz. Dia 10. Eu acho que eu vou conseguir, hein, gente. Acho que eu consigo. E cheguei no dia 11. O level foi atualizado. Não sei se a gente alcançou o Achievement, mas vamos testar. Então, ok? Pausei o jogo. E olha só, se o level for igual a 11, eu dou o Unlock Achievement, né? E aí a gente vai fechar o jogo aqui no nosso Steam para ver se deu certo. Guardando o encerramento do Roguelike Class 1, exemplo. Olha só, apareceu aqui que eu alcancei às 3 de junho, né, 16h33, que eu sou sobrevivente, porque eu sobrevivi 10 dias em uma partida apenas. E por que não apareceu na hora que a gente estava jogando? Quando a gente está usando o editor da Unity, talvez a Steam não consiga fazer aquele overlay em cima do jogo. E aí faz com que não apareça aquela ceninha quando a gente alcança uma conquista. O ponto importante é que, apesar de ser chato essa coisa aí, a gente conseguiu testar o nosso código e conseguiu verificar que sim, a conquista é desbloqueada usando aquela nossa biblioteca Steamworks, né? Mas era isso por hoje. E eu agora vou mostrar rapidinho para quem quiser fazer o teste aí na casa, tá?
Se você colocou o seu e-mail lá na tarefinha do Moodle, você vai ser capaz de usar o App ID, porque eu vou adicionar você lá como desenvolvedor do jogo, tá? E aí, para você ativar esse App ID, você precisa fazer o seguinte. Lá no seu projeto tem esse Steam appid.txt. Você tem que colocar o App ID do jogo e lá, né, no appid.txt, e também tem que vir aqui no Steam Manager, procurar a linha que ele fala o seguinte, deixa eu buscar aqui para você. Aqui, ó, no Restart App If Necessary, você vai colocar new appid_t e vai colocar o App ID do jogo. Eu vou continuar soltando alguns vídeos, então, por favor, assiste. É bacana e eu estou aprendendo bastante coisa aqui sobre Steam Manager e, enfim, as coisas sobre como que a gente pode usar a Steam. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês o save na nuvem, tá? Que é como que eu posso fazer para salvar o meu jogo na nuvem. E aí a gente vai decidir algumas coisas, o que a gente pode salvar nesse jogo. Beleza? Então, fique em casa. Só saia se for necessário. Fique em casa se você puder. E vamos vencer isso juntos. Até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not